Sabe aqueles gráficos de funções que parecem super complicados? E se a gente descobrisse que cada um deles, na verdade, conta uma história? É isso mesmo! Hoje nós vamos aprender a decifrar direitinho essa linguagem visual. Ok, então vamos direto ao ponto. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. O que será que essa imagem está querendo dizer para a gente? Parece uma montanha russa, né? Cheia de subidas e descidas, mas a verdade é que cada curvinha, cada ponto tem um porquê, tem um significado. Pois é, isso aqui não é só um problema de matemática para resolver. É uma narrativa, uma história que fala sobre comportamento, sobre valores, sobre uma verdadeira jornada. E o nosso objetivo aqui, juntos, é ficar craque nessa leitura. Então, bora começar? O primeiro capítulo dessa nossa história é bem simples: posicionamento. Onde é que a nossa função está? Ela está acima do chão, abaixo dele, ou, quem sabe, exatamente em cima da linha? Analisar o sinal de uma função, no fundo, é fazer uma pergunta bem direta. Para um certo valor de x, o resultado y é positivo, negativo ou zero. Essa é a primeira chave, sabe? A primeira grande pista para a gente entender o enredo todo do gráfico. E a ideia é super intuitiva. Se a linha do gráfico está para cima do eixo x, que nem nesses trechos que a gente está vendo, isso quer dizer que os valores de y, os resultados da função, são positivos. É como se fosse a parte ensolarada, a parte feliz da nossa história. E claro, o contrário também vale. Quando o gráfico dá aquele mergulho e passa para baixo do eixo x, como a gente vê aqui, aí a função está dando resultados negativos. Digamos que é a parte mais sombria da narrativa. E os pontos de virada, os momentos mais importantes? Esses são os pontos onde o gráfico cruza o eixo x, exatamente ali. Naqueles instantes, o valor da função não é nem positivo, nem negativo. É zero. Essas são literalmente as raízes da nossa história. É onde tudo se conecta. Beleza, a gente já sabe onde a função está. Agora vamos para o segundo capítulo. Para onde ela está indo? Qual é o movimento? Qual é a jornada que ela está fazendo? Olha, o jeito mais fácil de entender isso é se imaginar caminhando em cima da linha do gráfico. Mas tem uma regra: sempre da esquerda para a direita, tá? Se a gente está subindo uma ladeira, significa que a função é crescente. Se a gente está descendo o morro, aí ela é decrescente. Simples assim. Agora, aplicando isso no nosso primeiro gráfico, a gente consegue mapear a jornada inteira. Olha só, a função está descendo, ou seja, é decrescente, em dois trechos, entre os pontos A e 0 e de novo ali entre C e D. Daí, a gente vê que ela fica reta, constante entre 0 e B, e por fim, ela começa a subir, ou seja, é crescente entre B e C e também do ponto D para frente. Cada pedacinho desses conta uma parte da ação da história. Muito bem. Agora que a gente já tem as ferramentas na mão, vamos juntar tudo isso? A gente vai ler a biografia completa de uma nova função, usando esse segundo gráfico aqui como se fosse o nosso livro. Essa tabela aqui é perfeita para mostrar como a gente pode literalmente conversar com um gráfico. Por exemplo, a gente pergunta: "Ei, gráfico, qual o valor da função quando x é 5?" E ele responde na hora: "É 2." Ou então: "Gráfico, em que momento o valor da função é igual a 3?" E ele mostra para a gente: "Olha, isso acontece em dois lugares, quando x é menos 6 e quando x é 6. É um diálogo, uma conversa direta com os dados. E como todo bom personagem de uma história, a nossa função também tem o seu território. O domínio, por exemplo, nos conta todos os valores de x que são possíveis. É como se fosse todo o chão que a função consegue percorrer. Já a imagem nos diz todas as alturas que a função alcança, todos os valores de y. E os interceptos? Eles são os pontos de encontro com os eixos, tipo marcos importantes no mapa dessa jornada. Agora para observar a beleza desse gráfico. Percebe como o lado esquerdo é um espelho perfeito do lado direito? Essa simetria em relação ao eixo y não é só um detalhe bonitinho, não. É uma característica fundamental que entrega a identidade dela. Essa é uma função par. A própria forma do gráfico revela quem ela é. Vamos usar nossa primeira ferramenta de novo, a análise de sinal. Onde que essa função é positiva? O gráfico mostra claramente, lá nas pontas, quando x é menor que menos 3 ou maior que 3. E a parte negativa fica toda concentrada naquele vale no meio, entre menos 3 e 3. E a jornada dessa função? É uma história bem simples, até elegante. Para todos os valores de x que estão à esquerda do eixo y, ou seja, x menor que 0, a função está sempre descendo. Ela desce, 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 até que, no ponto exato em que x é 0, ela chega no seu ponto mais baixo. E a partir daí, para todo mundo que está à direita do eixo y, ela começa a subir.
e sobe para sempre. Então, depois de decifrar esses dois exemplos, o que a gente aprendeu sobre essa tal linguagem dos gráficos? Qual é a grande lição que fica? A grande lição é que um gráfico é muito, mas muito mais do que só uma imagem. Ele é uma história visual, sobre como duas coisas se relacionam. E aprender a ler essa história não é só uma habilidade de matemática, sabe? É um jeito novo de entender o mundo, de enxergar padrões e conexões que antes, pra gente, eram invisíveis. E tudo isso leva a gente para uma última pergunta. Pensa um pouco nos gráficos que a gente vê todo dia por aí, nos jornais, na internet, falando de economia, do tempo, de saúde. Agora que a gente conhece essa linguagem, que outras histórias será que a gente consegue descobrir escondidas nesses gráficos do nosso dia a dia?